Fala rapaziada, bora para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente tem jogos pela Copa do Brasil e até pela UEFA Champions League, a fase de playoffs, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, como eu disse, hoje a gente tem 3 jogos pela fase de quartas de final da Copa do Brasil. Jogos bem interessantes e também temos jogos pela UEFA Champions League. Vamos acompanhar aqui e ver o que tem de melhor nessas duas competições no dia de hoje. Logo às 19h30, o horário eu achei ruim, tá? Ainda mais para um jogo dessa grandeza, a gente tem um clássico Atlético Mineiro Cruzeiro. O jogo aí que será na Arena MRV, estádio do Galo. Os dois times chegam num momento diferente, mas que realmente dá muito equilíbrio para essa partida. O Galo, que não faz um grande campeonato brasileiro, vem inclusive de derrota para o São Paulo no fim de semana usando o time reserva, né? E o Cruzeiro, que vem de uma grande vitória sobre o Internacional. O Cruzeiro, que nesse momento briga aí ainda pela liderança, né? O time está na terceira colocação do Campeonato Nacional. E o Atlético Mineiro, que está no meio de tabela e realmente não briga por título nessa temporada do Campeonato Brasileiro, assim como foi na temporada passada. A curiosidade é que o Galo, na temporada passada, ele chegou nas decisões da Libertadores e foi derrotado pelo Botafogo e chegou à final também da Copa do Brasil, perdendo o título para o Flamengo. Então, o Galo chegou nas duas finais de competições de Copa, né? E esse ano o Galão da Massa tá nas duas de novo. Tá nas quartas de final da Sul-Americana e tá também agora, né, nas quartas de final da Copa do Brasil com seu grande clássico contra o Cruzeiro. Então, é um jogo que promete muitas emoções. Pro lado do Cruzeiro, o Cruzeiro que realmente foi eliminado da Copa Sul-Americana ainda na fase de grupos, não sei se foi estratégia ou se o time realmente não estava alinhado até aquele momento, né? Tá muito bem no Campeonato Brasileiro, não está como já esteve, já liderou o campeonato, fazendo praticando um dos melhores níveis de jogo até aquele momento. E mais hoje talvez está no momento ali de mais equilíbrio, o time continua jogando bem, tem ali o Caio Jorge fazendo gol a rodo, o Matheus Pereira muito bem, o Fabrício Bruno convocado para a seleção brasileira ao lado do Caio Jorge. Então, o Cruzeiro consegue manter aquele equilíbrio, teve uma pequena queda de rendimento, mas agora se mantém estável e está muito bem na disputa pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e o Flamengo. E tem aqui na Copa do Brasil, que inclusive o Cruzeiro é o maior campeão desse torneio, né? Tendo 6 taças conquistadas até hoje, busca o 7º campeonato para se isolar, mas ainda como o maior campeão da Copa do Brasil. 7h30, um jogaço entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Às 21h30 a gente tem outro clássico, dessa vez no Rio de Janeiro. O jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, o confronto será lá no São Januário. O Vascão, que realmente, se eu fosse o dirigente do Vasco, mudaria esse mando de campo pro Morumbis aqui em São Paulo, onde o Vasco tem grandes retrospectos, né? E como o time visitante. Mas o Vasco, sem brincadeiras, né? Tem o Botafogo, um grande clássico nacional. O Vasco que vem de derrota, duas na realidade, né? 2 derrotas em casa seguidas, uma pro Juventude, naquele jogo que estava atrasado, e derrota no fim de semana pro Corinthians, tomando 3-2 num jogo bem frenético, onde o Corinthians foi bem superior. Então o Vasco tem esse desafio de hoje fazer valer o seu mando de campo, enfrentando um grande adversário que é o Botafogo, que por sua vez viveu um momento de instabilidade, né, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, onde foi eliminado, fazendo um jogo muito ruim contra a LDU no meio de semana e perdendo por 2-0 e caindo fora da Libertadores e perdendo a chance de ser bicampeão do torneio continental. O Botafogo é favorito para esse confronto, né, para se classificar, mas hoje eu vejo um jogo com bastante equilíbrio também. Jogo, como eu falei, às 21h30 no São Januário. Para fechar o dia de hoje, a gente tem no mesmo horário do jogo do Vasco e do Botafogo, o jogo lá na Arena da Baixada, em Curitiba, entre o Atlético Paranaense e o Corinthians. O Furacão, que eliminou o São Paulo nas oitavas, né? Perdeu o primeiro jogo, mas conseguiu se segurar e fazer um golzinho. E na Arena da Baixada, vence ali nos penais o Atlético Paranaense, que chega, o time que não está fazendo uma boa campanha no Brasileirão da Série B, possivelmente não vai subir nessa temporada, né, e vai permanecer mais uma temporada na Série B do Brasileirão. Mas na Copa do Brasil, como eu disse, conseguiu derrotar o São Paulo. Por mais que o São Paulo não estivesse dando prioridade para a Copa do Brasil, tenha ido os 2 jogos com o time reserva, né, para enfrentar o Furacão. Ainda assim, eliminar o São Paulo é um grande feito do Furacão. Hoje ele tenta ser pedra no sapato de mais um gigante paulista, dessa vez do Corinthians. Timão que vem de vitória importantíssima fora de casa contra o Vasco por 3-2. Uma boa atuação dos jogadores, mesmo o Corinthians com um time bem misto. Hoje o Corinthians tem uma boa notícia e pode contar com Memphis Depay, pelo menos no banco de reservas. O Timão que está com
sérios desfalques no ataque, né? Pode ter uma notícia muito positiva do seu atacante holandês voltando, o cara que faz muita diferença no Corinthians, né? Esse jogo é importante sim pro Corinthians, o Corinthians que não tá tão bem no Brasileirão, teve uma vitória interessante aí contra o time do Vasco, para realmente sair um pouco da briga contra o rebaixamento, para poder pensar com mais tranquilidade nesse jogo contra o Furacão, porque no fim de semana o Corinthians tem o Palmeiras em casa pelo Brasileiro. E é isso aí de Copa do Brasil, tá, rapaziada? Como eu falei para vocês, a gente tem hoje também jogo pela fase de liga, né, da UEFA Champions League. Ontem a gente teve alguns confrontos, né, com alguns times fazendo história, como o Paphos ali, né, se classificou ali depois de empatar com a Estrela Vermelha, tinha vencido o jogo de ida e tá na fase de liga pela primeira vez em sua história. O time, eu não sabia, mas o Davi Luiz foi contratado pelo Paphos, né, que é aleatório. Ele tava no Fortaleza ali encostado e ontem ele tava lá, foi comemorar com os companheiros da classificação. Hoje a gente tem os jogos entre Karabag e o Ferencváros, né? Temos o Bruges, que fez já um primeiro jogo espetacular. Deve só realmente ter um jogo protocolar em casa hoje contra os Rangers para se classificar às 16 horas. Mesmo horário que temos o melhor jogo, né, dessa eliminatória, que é entre Benfica e Fenerbahçe. Primeiro jogo, o Benfica se defendeu bastante. O jogo foi bem ruim de se assistir, bem morno. E o Fenerbahçe não conseguiu fazer seu golzinho. E hoje o jogo é em Portugal e o time do Benfica tem certa vantagem por ter o mando de campo. Mas um jogo muito equilibrado aí, o time do Benfica contra o time do José Mourinho. No mesmo horário nós temos o Copenhague enfrentando o Basel. Eu creio que o Basel aqui deve concretizar a sua classificação, pois no primeiro jogo foi 1-1, né? Na casa do Basel, mas eu acho ainda assim o time do Basel favorito, beleza? É isso aí, rapaziada, de Champions League, é isso. O que tiver de diferente aí, quando a gente for chegando na fase de liga, eu vou trazendo para vocês como ficou e quais os principais confrontos da primeira fase da Champions League, beleza? O Arthur deve estar fechando aí realmente, dessa vez de forma oficial, né? O Arthur Melo ali, jogador que jogou na Juventus, no Barcelona, né? Deve estar fechando e está atualmente no Granada, tá? Ele ainda consta como jogador do Granada, mas a Juventus ela confirmou ali nas suas plataformas oficiais o empréstimo, que o jogador ainda pertence, né, à Juventus, é um jogador que ainda a Juventus é dona dele, né, mas a Juventus informou que o jogador será emprestado para o Grêmio com possibilidade real e com preço ok. A compra, né, do Arthur termina seu contrato com a Vecchia Senhora em dezembro deste ano que vem, né, dezembro do ano que vem termina o contrato dele com a Juventus de 1 ano e meio. Então, provavelmente o Arthur vai ficar e vai renovar, vai ser contratador efetivamente, vai ficar no Grêmio, né? E vai sair por um valor gratuito. O jogador que realmente não conseguiu render tanto, né, rapaziada? O jogador que foi campeão da Libertadores da América em 2017. Jogador muito importante, na época foi vendido por 33 milhões de euros para o Barcelona, né? Lá em 2017, que estava jogando demais. Mas infelizmente ele nunca conseguiu ser o Arthur que ele foi no Grêmio, né? Depois teve passagens aí pela Juventus, que foi aonde até agora como jogador oficialmente. Foi emprestado ali para o Liverpool, né? Depois do Liverpool, que ele também não teve sequência, foi para Fiorentina e depois aí para o Girona, aonde ele está até agora. Com certeza um fator que atrapalhou muito o Arthur foi o lesões, né? O quadro de lesões que ele teve, a gente prejudicou muito o jogador, que era um cara de muito talento, muito importante para a seleção em algum momento e um jogador que para o Grêmio era imprescindível. Acho que será uma contratação assertiva. O Grêmio precisa de um jogador desse nível, com um cara que ajuda a organizar o meio campo. Com muito positiva essa contratação e essa volta do Arthur pro futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.